1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Tillo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini-floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar.
Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam de alguma forma decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Imagine que o ChatGPT começará a se perceber como uma pessoa e sentirá emoções em alguns anos. Muitas pessoas têm medo de que ele queira dominar o planeta. No entanto, esse fato não será tão importante quanto a pergunta que as pessoas começarão a fazer a si mesmas nesse momento. Se a humanidade criou uma máquina com autoconsciência, então será que a humanidade também foi criada artificialmente? A inteligência artificial está presente na internet, nos computadores e na realidade digital. Mas e se também vivermos dentro de um computador enorme e poderoso? E se o nosso universo for apenas uma simulação? O mais extraordinário é que alguns fatos parecem apontar para isso. Há toda uma ciência no mundo que estuda essa teoria.
É chamada de física da informação e pressupõe que o tempo, o espaço e a matéria não são fenômenos naturais fundamentais, mas sim bits de informação. Essas informações formam uma imagem que cria as leis da física para nós. Por exemplo, sentimos frio e calor não porque os átomos ficam frios ou quentes, mas porque seu movimento acelera ou desacelera. A velocidade das partículas pode ser como bits de informação. Bilhões deles podem formar a imagem da realidade. Certa vez, o filósofo Nick Bostrom disse que uma civilização avançada poderia criar tecnologias tão complexas que as simulações dessas tecnologias seriam indistinguíveis de nossa realidade. E Elon Musk disse em 2016 que muito provavelmente estamos em uma simulação. As leis da física se assemelham a um código gigante que os programadores escrevem ao criar aplicativos ou jogos. Para muitos de nós, todas essas equações trigonométricas complexas e fórmulas das leis da física são muito complicadas. Eu que o diga! Mas os cientistas que entendem essa questão veem que o princípio de funcionamento dessas leis é lindo. E isso pode sugerir que alguém criou essa beleza deliberadamente. Os mundos virtuais, aplicativos ou jogos são baseados no processamento de informações. Se você se aprofundar nessas informações, verá que elas consistem em bits e pixels. Qualquer imagem na tela do seu telefone é composta de pixels, e qualquer processo de transferência de arquivos é baseado em bits. Eles se transformam em bytes, kilobytes, megabytes e assim por diante, até formar uma imagem maior. E se nossa vida é uma simulação, ela também deve ser composta de bits. Em nosso caso, pixels e bits são átomos e outras partículas que compõem nosso universo. Há processos dentro do seu computador e telefone com limites máximos de velocidade e capacidade de computação. Se você começar a ultrapassá-los, seu dispositivo começará a funcionar mais lentamente. Portanto, em nossa realidade, também há um limite máximo de velocidade, a velocidade da luz. Quando um objeto começa a se mover quase tão rápido quanto a velocidade da luz, o tempo também fica mais lento para esse objeto. Além disso, o tempo flui mais lentamente perto de um buraco negro. Esse objeto, com uma massa gravitacional inimaginável, pode ser algo pesado que sobrecarrega a capacidade de computação do processador. Existe também o emaranhamento quântico, no qual duas partículas podem ser conectadas mesmo estando distantes uma da outra. Os elétrons viajam em torno de um átomo. Eles estão conectados, e se a propriedade de um deles mudar, o segundo reagirá. E mesmo que você coloque esses elétrons em lados diferentes de uma galáxia, eles manterão essa conexão. Como isso é possível? Os cientistas não sabem. Um experimento de dupla fenda é um dos experimentos mais famosos que sugerem que nosso mundo é uma simulação. A essência desse experimento pode ser reduzida a uma simples tese de que o mundo existe somente quando olhamos para ele ou interagimos com ele por meio do tato, da audição e de outros sentidos. Imagine que você tenha iniciado um novo jogo em um computador antigo. Às vezes, o mapa do jogo congela. No jogo, você vira para a esquerda e vê que as montanhas e a estrada estão sendo carregadas. Depois vira para o outro lado e a mesma coisa está acontecendo lá. Em outras palavras, o mundo do jogo só é carregado quando você olha para ele com os olhos do personagem. Isso é necessário para facilitar o trabalho do processador. É muito mais eficiente obter uma informação sobre o mundo quando você olha para ele do que manter o mundo inteiro em execução simultaneamente. Lembre-se disso e agora vamos passar para o experimento. Então, você tem um dispositivo que dispara pequenas bolas de luz, fótons. Você libera fótons do dispositivo e eles batem em um quadro negro, deixando traços brancos na superfície negra. Agora, coloque uma placa larga com uma pequena fenda vertical entre o dispositivo e o quadro negro e dispare fótons novamente. As bolas começam a se chocar contra a placa, mas algumas delas voam através da fenda fina. Elas se chocam contra o quadro negro e deixam uma marca branca vertical nele. Tudo parece bastante lógico, mas agora corte outra fenda com o mesmo comprimento e espessura na placa. Você libera fótons em direção à placa. Alguns deles passam pelas duas fendas. Como você acha que deve ser o traço na placa? Duas listras verticais brancas, certo? Dê uma olhada. A placa está coberta por muitas linhas verticais. Quando os fótons passam por ela, adquirem as propriedades de uma onda e batem na placa, deixando um rastro estranho, como se estivessem passado não por duas, mas por 10 fendas. Em que ponto eles mudam sua trajetória? Vamos dar uma olhada. Então, você fica entre a placa e o prato para ver como as partículas se transformam em uma onda. O dispositivo libera fótons. Eles estão passando pelas duas fendas, nada de anormal. Há 2 traços verticais na placa e nenhuma onda. Você fecha os olhos e libera fótons novamente. Dessa vez, eles se comportam de forma caótica e deixam muitas linhas no quadro.
Ou seja, seu comportamento muda de acordo com o observador. Quando você olha para eles, eles se comportam de forma lógica, mas quando você não olha, as leis da física parecem parar de funcionar. Isso te faz lembrar de alguma coisa? É como se você estivesse jogando um jogo e olhando para o mundo ao seu redor, que está carregando. Mas se você não olhar, o mundo para de funcionar. Os cientistas ainda não têm uma explicação clara de por que as partículas se comportam de forma diferente quando não há um observador. Ei, talvez elas sejam tímidas. E esse não é o único mistério. No mundo da física quântica, muitas leis da natureza não funcionam. Essa é uma ciência que recebe mais perguntas do que respostas a cada ano. Se imaginarmos nosso universo como um grande holograma, então a física quântica seria seu código de programação. E se um dia as pessoas entenderem esse código e aprenderem a modificá-lo? Isso nos permitiria transformar o espaço, o tempo e a matéria. Toda a realidade poderia ser reescrita. O código diz que os objetos materiais não podem ultrapassar a velocidade da luz. Nós o reescreveríamos e tornaríamos o limite de velocidade 100 vezes maior. 1 hora dura 60 minutos? E se você alterar uma linha do código e fizer com que 1 segundo tenha a mesma duração de 1 ano? Algumas mudanças de software nas leis da física tornariam possível transformar a neve em ouro e o oceano em açúcar de confeiteiro. Todo o universo se transformaria em um vasto playground. Parece legal à primeira vista, mas as pessoas provavelmente perderiam o controle logo. O universo estaria um caos, e a beleza do nosso mundo está na ordem que existe aqui. Voltemos à inteligência artificial. Suponhamos que seu poder atinja o nível do cérebro humano e que ela tenha consciência de si mesma. Nesse caso, isso não será um choque para ela, pois provavelmente conhecerá a história de seu surgimento em etapas. Mas como reagiremos se descobrirmos ser um programa de computador? Um programa de computador é uma palavra simples demais. Um ser humano é um organismo multifuncional complexo e inteligente que experimenta emoções, contempla a beleza, tem pensamento abstrato e muito mais. O termo criação é mais apropriado aqui. Não importa se fomos criados artificialmente, pois nossa criação continuará sendo bela e complexa. Além disso, lembre-se de que bons jogos ou aplicativos só podem ser criados se os desenvolvedores amarem suas criações. Não sei se você é uma pessoa legal, mas se eu tivesse a oportunidade de dar vida a algo da ficção científica, com certeza seria uma máquina de teletransporte. Estou muito cansado do trânsito e de passar horas viajando para o exterior. E a ideia de ser teletransportado para qualquer parte do planeta em segundos parece muito atraente. Então sim, a escolha é óbvia. Vamos imaginar que já vivemos nesse mundo de ficção científica e que a máquina de teletransporte existe. Se você quiser um nome científico sofisticado para o que estamos fazendo agora, ele é chamado de experimento mental. Os experimentos de pensamento são práticas comuns na filosofia e exploram cenários criativos e improváveis. O objetivo não é descobrir a verdade sobre esses cenários, mas explorar o que acreditamos sobre eles. Vamos fazer nosso próprio experimento mental e imaginar um mundo em que o teletransporte seja algo comum. O que acontece então e quais são as possibilidades desse mundo? Vamos dar um passeio por Londres, a capital do Reino Unido. Sim, ela ainda é a capital do Reino Unido, mesmo nesta realidade. Está vendo aquela cabine telefônica vermelha? Vamos entrar. Não quero que você ligue para sua avó e pergunte sobre a semana dela, mesmo que você provavelmente deva fazer isso mais tarde. Neste mundo, essa cabine telefônica é uma máquina de teletransporte, porque, na verdade, quem precisa mais delas para fazer ligações? Atualmente, elas são utilizadas para algo mais útil. Agora, tudo o que você precisa fazer é escolher seu destino. Use os números para digitar o código postal do local para onde deseja ir. Agora, na tela, você verá algumas opções. Essas são as coordenadas exatas dos teletransportes na sua área de destino. É claro que você não pode simplesmente se teletransportar para qualquer lugar aleatório. Isso não é seguro, pois você pode esbarrar em alguém que já esteja lá. Portanto, há locais especiais. Para onde você quer ir? Nova York? Certo. Digite 10020. Agora você precisa escolher um local, que seja este lugar, que costumava ser um quiosque de jornal. Sim, eles também eram utilizados, porque ninguém mais lê jornais. Digamos que você seja Alex. Posso chamá-lo de Alex? Bem, vou chamar. Então, Alex, você confirma sua escolha e pressiona o botão. De repente, sente uma brisa e, em seguida, sente que está se dissolvendo em pequenos pedaços. Não se preocupe, isso é normal. Você está sendo escaneado. E seu corpo, sua consciência, seus sentimentos e emoções, suas experiências, suas habilidades, tudo isso se transforma em átomos. Não dói.
Em seguida, uma súbita onda, apenas meio segundo, como em uma queda livre, e depois a brisa novamente. Você pode sentir que está recuperando sua forma. No início, você mal consegue sentir seu corpo, mas apenas um segundo depois começa a sentir seus braços, suas pernas, seus batimentos cardíacos, todo o seu corpo. Você está inteiro novamente. Você é você. Mas você é realmente você, Alex? Tem certeza disso? Tem certeza de que cada pedaço de você foi entregue ao seu destino? Tem certeza de que sua consciência viajou em segurança junto com seu corpo? Tem certeza de que este é realmente o seu eu original, Alex, e não apenas uma réplica perfeita? Imagine que um cientista maluco tenha criado sua cópia. Esse clone seria você? Não, é claro que não. Mas se você fizesse essa pergunta ao seu clone, ele certamente diria que é você. Então, por que você, Alex, tem tanta certeza de que o você que está aqui agora no meio de Manhattan é o você original e não esse clone que tem tanta certeza de que é você? Boa pergunta. E nunca saberemos a resposta, Alex. Essa é a pergunta que um filósofo chamado Derek Parfit fez. A máquina de teletransporte é realmente uma forma de transporte? Ou ela se livra do seu original e replica uma cópia em um lugar diferente? As chances são de que seja a segunda opção. Vamos imaginar que você, Alex, interfira no seu eu futuro e o trate mal. Isso é considerado imoral. Parfit diz que qualquer tipo de dano que uma pessoa cause a outra é moralmente errado. Mesmo que você esteja prejudicando a si mesmo, seu eu futuro é uma pessoa diferente. Portanto, basicamente, fazer uma dieta inadequada ou faltar à academia também é moralmente errado, assim como qualquer outro comportamento de risco ou perigo. Na opinião dele, a sociedade deve proteger os indivíduos. É por isso que, na filosofia de Parfit, o teletransporte é errado. Portanto, em um mundo em que essa máquina exista, os defensores do filósofo serão aqueles que protestarão contra o uso de máquinas de teletransporte, assim como os ambientalistas de hoje, que se posicionam contra os aviões porque eles prejudicam o meio ambiente. Os novos ativistas se posicionarão contra essa máquina de teletransporte humano. Você consegue sentir o dilema agora? Está pronto para possivelmente se livrar de si mesmo e teletransportar sua cópia perfeita para Nova York só porque um voo de 8 horas é um pequeno inconveniente? Ok, eu entendo que talvez seu corpo possa ser quebrado em milhões de partículas e, em seguida, ser rapidamente transportado para um lugar diferente e ser montado novamente. Mas é difícil imaginar como esse truque poderia funcionar com sua consciência. Ela não é material, você não pode dividi-la em nada. Então, como ela viaja? Por outro lado, você, Alex, adormece todas as noites e acorda na manhã seguinte. Não podemos ter certeza de que a versão de ontem de nós não desaparece. E a versão de hoje não é uma nova versão e não haverá outro amanhã. Talvez nos regeneremos todas as noites. Se for assim, então o teletransporte não será pior do que adormecer todas as noites, como sempre fizemos desde que surgimos na Terra. Ou talvez haja uma nova réplica de nós toda vez que entramos em um cômodo diferente. É possível que estejamos nos regenerando o tempo todo sem nem mesmo perceber. E aqui está um último paradoxo para você. Há 2000 anos, Teseu fundou Atenas. O cara tinha um navio e, com o passar dos anos, o navio começou a se deteriorar. Então, as pessoas começaram a reformá-lo tábua por tábua, até que não restou uma única peça do navio que estivesse lá originalmente. Portanto, o navio de Teseu é praticamente feito de material novo. Então, ele ainda é um navio de Teseu ou é outra coisa agora? Se não é mais o navio original, então em que momento ele deixa de ser um navio de Teseu e se torna outra coisa? Alguns podem pensar que isso acontece quando a primeira tábua é substituída. Outros argumentarão que a transição ocorre antes de a última tábua ser substituída. E outra pessoa dirá que isso acontece em algum ponto intermediário. A mesma coisa acontece conosco, os seres humanos. Nós nos regeneramos o tempo todo. Alguns órgãos vivem segundos e minutos, outros duram anos. Mas o processo de regeneração acontece o tempo todo. E não somos exatamente a mesma pessoa ao longo de nossas vidas. Então, qual é a diferença entre isso e o teletransporte? Claro, quando você, Alex, entrar nessa máquina, você vai desaparecer. Mas isso não será diferente de como você desapareceu desde que começou a assistir a este vídeo. Enquanto você assistia, a sua versão anterior desapareceu. E se você for se teletransportar para Nova York, não será diferente.
De qualquer forma, a possibilidade de destruir seu eu original não é o único problema. Na verdade, Derek Parfit estava descrevendo suas ideias sobre teletransporte com base no exemplo da mudança da Terra para Marte. E ele foi ainda mais longe. Digamos que os humanos se preocupassem e conseguissem atualizar a máquina de teletransporte. Agora, ela não destrói a versão original de você, mas apenas cria uma réplica no local de destino. E essa réplica se lembrará do teletransporte na Terra em primeiro lugar. Há praticamente 2 de vocês no universo. Digamos que vocês 2 se encontrem. Então você, Alex, poderá conversar com sua réplica perfeita. Mas como você pode falar com ela, isso significa que ela não é você. Se você se beliscar, elas não sentirão nada. Se você ficar doente, ela não sentirá nada e permanecerá saudável. Portanto, ela é você, mas também é uma pessoa diferente. Portanto, não é realmente você. Ok, vou ter que ir e desconfundir meu cérebro. Por enquanto, tchau. Olhe para cima quando o céu estiver limpo à noite. Você verá milhares de pequenos pontos brilhantes. Pode parecer que eles estão fixos em algum lugar, mas na realidade estão em constante movimento. Em 100.000 anos, não haverá uma constelação com a mesma forma ou padrão que conhecemos hoje. E pense em todas aquelas anãs vermelhas, pequenas estrelas, planetas, corpos espaciais que não podemos ver a olho nu. Estrelas anãs vermelhas são muito frias. Elas geralmente têm cerca de metade do tamanho do nosso céu e 1/10 do seu brilho. Elas podem não ser as coisas mais brilhantes do céu, mas vivem por muito, muito tempo. Reações de fusão nuclear acontecem nas profundezas do núcleo das estrelas. É isso que as faz brilhar. Grandes estrelas liberam enormes quantidades de energia, queimando seu combustível estelar. Mas essas estrelas tendem a queimar todo o seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Estrelas como o nosso Sol geralmente vivem por cerca de 10 bilhões de anos. Mas as anãs vermelhas não usam tanto combustível. Sua luz não é tão poderosa e elas não precisam de muita energia para sustentar sua existência. São como carros energeticamente eficientes. É por isso que podem durar centenas de bilhões de anos. Algumas das menores podem viver até 10 trilhões de anos. A maior parte do hidrogênio em estrelas semelhantes ao Sol permanece intacta. Há mais desse gás na atmosfera do que no núcleo dessas estrelas. Isso significa que a maior parte do hidrogênio não participa das reações de fusão. Mas é diferente nas anãs vermelhas. Elas circulam plasma por todo o corpo. Essas estrelas puxam novas reservas de hidrogênio de suas camadas externas para o núcleo. É isso que mantém as reações de fusão funcionando. Um dia, em um futuro distante, estrelas como o nosso Sol ficarão sem combustível e se desligarão. O universo estará cheio de pequenas anãs vermelhas. Elas não terão energia suficiente para brilhar e iluminar o espaço ao redor. Nossos descendentes, se houver algum, herdarão um cosmos escuro e sombrio. À medida que envelhecer, o Sol aumentará de tamanho a ponto de destruir planetas próximos. Primeiro Mercúrio, depois Vênus e depois nós. Por outro lado, a Terra provavelmente sobreviverá, mas por pouco e não por muito tempo. Ao se aproximar, o Sol a queimará até que fique crocante. Os planetas exteriores do nosso sistema solar também sobreviverão, mas eles irão para ainda mais longe no espaço. O Sol perderá parte de sua massa enquanto aumenta de tamanho. Sua atração gravitacional estabelece as órbitas dos planetas. Quando nossa estrela se tornar menos massiva, a sua força de gravidade enfraquecerá, e os planetas externos não terão uma conexão tão forte com o Sol. Nosso sistema solar não está isolado. Existem muitas outras estrelas em nossa galáxia. Dentro de 30 bilhões de anos, as estrelas que viajam nas proximidades vão mexer com nossos planetas exteriores o suficiente para descolar rapidamente alguns dos maiores do sistema solar. O último planeta a ficar permanecerá por mais algum tempo, talvez até 100 bilhões de anos, mas mesmo esse acabará por ser expulso do sistema solar. Existe uma teoria que afirma que a maior parte da água do nosso planeta vem de meteoritos e cometas carregados de gelo, bolas de poeira congelada. Como elas colidiram com a Terra primitiva, provavelmente trouxeram a água que era necessária para desenvolver a vida. Mas esses mesmos objetos que podem ter criado vida em nosso planeta também podem ser o seu fim. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E os cientistas pensam que é muito provável que um asteroide ou cometa grande o suficiente para acabar com a vida na Terra colida com o nosso planeta. Mas isso acontecerá em um futuro distante. E felizmente temos a tecnologia necessária para prever essas coisas e reagir a tempo.
Mas há outras colisões cósmicas que não podemos evitar, não importa o que façamos. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se movendo em direção ao Sistema Solar a uma velocidade de 110 km por segundo. Há 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e Andrômeda. Então, felizmente, nossa vizinha não cobrirá essa distância tão cedo. Isso só acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos. Tal colisão de duas galáxias pode resultar em um caos para nossos descendentes, se algum deles ainda estiver vivendo na Terra. As duas galáxias deslizarão uma pela outra. Elas se separarão até que a força gravitacional comece a puxá-las de volta. À medida que se fundirão, ambas perderão sua estrutura semelhante a um disco e formarão uma grande galáxia elíptica. Essa já tem o apelido de Milcômeda. A Via Láctea, como a conhecemos hoje, não existirá mais. O espaço está em constante movimento, mudando o tempo todo. Os cientistas têm alguns cenários possíveis do que pode acontecer com o universo no futuro. Número 1. O Big Rip. Essa teoria afirma que o universo se expandirá infinitamente. Em um ponto, a atração da expansão ficará mais forte do que a força gravitacional que mantém tudo junto. Se isso acontecer, destruirá galáxias, estrelas, buracos negros e todos os outros corpos espaciais, incluindo a Terra. O universo se transformará em um monte de partículas desconectadas. Até cerca de 5 bilhões de anos atrás, o universo estava se expandindo lentamente devido à sua poderosa atração gravitacional. Depois, essa expansão acelerou. Alguns especialistas dizem que são os efeitos da energia escura. A energia escura é a força misteriosa que compõe quase 70% do nosso universo. Essa força empurra para expandir mais rápido em vez de desacelerar. Então, no caso do cenário do Big Rip, a energia escura vencerá a gravidade a ponto de ser capaz de destruir átomos individuais. Cenário número 2, o Big Crunch. Existe a possibilidade de o universo chegar ao ponto de parar de se expandir. A gravidade se tornará uma força dominante. Pode até reverter a expansão do universo. Então, o cosmos começará a encolher, fazendo planetas, estrelas e até galáxias inteiras colidirem. No final, todo o universo entrará em colapso sobre si mesmo, e tudo será comprimido a um ponto infinitamente pequeno, que é algo chamado de Big Crunch. O universo pode começar a se expandir mais uma vez. Teoria número 3, o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a entropia crescerá até atingir seu valor máximo. Entropia é basicamente a ideia de que tudo no universo declina em desordem em algum momento. Uma vez que a entropia atinja seu máximo, o calor no sistema será distribuído uniformemente. O universo então desaparecerá, porque não haverá espaço para o calor existir. Qualquer movimento mecânico dentro do universo irá parar. O cosmos será tão vazio e o gás será tão fino que nenhuma nova estrela poderá se formar ou brilhar novamente. Em tal cosmos, o tempo será apenas um vazio sem fim. Nada acontecerá com planetas, estrelas ou seres vivos. Todo o universo estará congelado, escuro e imóvel, porque não haverá energia que possa fazer as coisas funcionarem novamente. Muitos bilhões de anos após as últimas estrelas queimarem e desaparecerem, buracos negros enviarão uma mensagem de que o universo chegou ao fim. Buracos negros são áreas com atração gravitacional extremamente forte, tão poderosa que nada pode escapar. Eles podem ser tão massivos quanto 100 sóis. Quanto aos buracos negros supermassivos, sua massa pode ser maior que a de 1 bilhão de sóis. Você pode encontrar esses buracos negros gigantes no centro da maioria das galáxias. Como todo o resto, eles terão o mesmo fim. Mas quando chegar o momento, não desaparecerão suavemente na escuridão. Os buracos negros desaparecerão em enormes explosões de fogos de artifício, iluminando o universo nos últimos momentos de sua existência. Será o fim de toda a era. Os buracos negros geralmente sobrevivem devorando as estrelas e o gás que chegam perto o suficiente deles. Sua gula é a principal característica que os denuncia. Na maioria dos casos, há um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Esse disco é feito de todos aqueles materiais e partículas que ele despedaçou e está puxando para dentro, semelhante a quando a água escorre por um ralo. À medida que os materiais e partículas se aproximam, eles começam a se mover cada vez mais rápido. Isso gera calor, o que faz o disco de acreção brilhar, revelando o buraco negro. Sim, os buracos negros não são tão bons em esconde-esconde. Tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, que também é chamado de ponto de não retorno, é perdido para sempre. Mas Stephen Hawking tinha uma teoria de que seria possível escapar de um buraco negro.
Existem partículas se movendo mesmo no vácuo. Digamos que uma partícula tem energia positiva e outra negativa. Se ambas se aproximarem de um buraco negro, há uma chance de que uma caia nele enquanto a outra escape. Isso significa que o buraco irradiou a partícula para longe. E essa partícula levou parte da massa do buraco negro consigo. E é por isso que o buraco pode começar a encolher. À medida que começa a evaporar, perde sua massa e lentamente se torna menor. Mais e mais partículas começam a sair, até que toda a energia que ficou para trás escape de uma vez só. No último décimo de segundo, haverá um flash gigante de energia e luz em uma região muito pequena do espaço. E então, tudo se foi. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres. Mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio.
É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços seriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo.
A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Bang! Foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois estava quase finalizada. Era quente apenas durante o grande estouro. Assim que a expansão começou, o universo começou a esfriar, parecido com um gás que esfria quando você borrifa uma lata de aerossol. Durante esse processo, parte da energia meio que congelou, assim como a água que vira gelo. Aqui a energia pura foi congelada e solidificada em matéria. 1 minuto após a explosão, o resfriamento ainda estava acontecendo, extremamente rápido e literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que o universo realmente não tem bordas, ele não era mais apenas um ponto compacto. A base para uma maior expansão e tudo que está por vir estava sendo formada. Lembra daquelas minúsculas partículas daquele primeiro estágio de boom do universo? Elas começaram a se agrupar, formando átomos de hélio e hidrogênio. Levou cerca de 3 minutos para que a maior parte do hélio e todo o hidrogênio do espaço fossem produzidos. Esses dois são os elementos mais comuns e os materiais básicos que mais tarde formaram as primeiras galáxias e estrelas. Só porque a base foi concluída, não significa que a criação do universo parou após aqueles primeiros minutos. É verdade que depois disso, nenhum elemento novo foi criado por milhões de anos, razão pela qual a versão inicial do universo foi inteiramente de hélio, hidrogênio e energia. Mas, eventualmente, os átomos começaram a se agrupar lentamente, o que depois de muito tempo causou a criação de galáxias e estrelas. Nuvens de hélio e hidrogênio se agruparam e se transformaram em estrelas com forças gravitacionais. Nosso Sol também é feito de 3/4 de hidrogênio, enquanto o resto é hélio. 1/4? Sim. Em estágios posteriores, alguns outros elementos mais pesados começaram a aparecer também, como carbono, ferro, oxigênio e assim por diante. Não se tratava apenas de processos químicos em que novos elementos, estrelas ou planetas continuavam chegando. Todo o universo está se expandindo desde o Big Bang. Os pesquisadores perceberam que outras galáxias estão se afastando da nossa. Rapazes, vocês precisam parar de fazer isso. Como iremos descobrir a vida alienígena lá fora se continuarem fugindo o tempo todo? E não apenas isso, as galáxias mais distantes estão na verdade se movendo mais rápido do que as próximas da nossa, Via Láctea. O universo é fabuloso, desconhecido, misterioso, assustador e completamente silencioso. Imagine-se flutuando com seu traje espacial em algum lugar acima da Terra. Tudo o que realmente consegue ouvir é o som da sua própria respiração. Nada de fora. Como não há atmosfera, o som não tem como viajar ou ser ouvido. Falando em traje espacial, essa coisa custa cerca de 12 milhões de dólares. Acho que isso significa que teremos que esperar um pouco mais para tentar aquela coisa toda de relaxar no espaço. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então você pode pensar que é o mais quente também. No entanto, na verdade, é Vênus quem leva esse título em nosso sistema solar, com a superfície torrada pela temperatura de 450 graus. Bastante! Mercúrio não tem atmosfera, que se encarrega de regular a temperatura. Por isso ele perde a disputa pelo título de esquentadinho do sistema solar. Vênus também tem dias bem longos. Apenas um deles dura cerca de 243 dias terrestres. Isso é útil para aquelas pessoas com listas de tarefas muito longas que gostam de ir com calma e devagar. No entanto, o planeta orbita o Sol em 225 dias terrestres, o que significa que um ano lá dura 18 dias terrestres a menos que um dia do planeta. Você pode fazer 2 aniversários em um dia, então? Bem, esse pode ser um dos lados bons, mas a desvantagem é que em Vênus chove ácido sulfúrico e neva metal. Não é mais tão divertido, né? A própria Terra é fria. Com 4 bilhões e meio de anos, é o único planeta conhecido que tem vida, e também com mais árvores do que estrelas na Via Láctea. 3 trilhões, enquanto existem apenas de 100 a 400 bilhões de estrelas.
Podemos já ter contado as árvores, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre o nosso oceano. Apenas 5% dele é explorado. Então conhecemos menos sobre ele do que a respeito de Marte ou a Lua, cujas superfícies foram totalmente mapeadas. É engraçado como o espaço sideral está a apenas 100 km de distância de nós, contando a partir do nível do mar no nosso planeta. Parece tão perto. Às vezes eu percorro essa distância só para tomar meu café da manhã. E, no entanto, apenas 5% do universo é visível da Terra. 68% é energia escura, enquanto 27% é matéria escura, que não conseguimos ver com o telescópio. Tão perto, mas tão longe. Sempre veremos o mesmo lado da Lua, não importa onde estejamos na Terra. A Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso é chamado de rotação síncrona. O pôr do Sol em Marte é azul. Isso acontece porque a poeira fina no planeta vermelho tem o tamanho perfeito para que a luz penetre com eficiência em sua atmosfera. Assim, ela se espalha conforme fica mais perto da direção em que o Sol vai, ao contrário da luz de outras cores. O universo é cheio de maravilhas, e uma delas é um planeta feito de diamantes. Sim, ele é 2 vezes maior que a Terra, e os cientistas acreditam que seja parcialmente coberto por diamante e grafite. Agora, para chegar lá, você provavelmente precisará daquele traje espacial de 12 milhões de dólares, junto com uma nave muito cara, e essa é a questão-chave aqui. Se você conseguir ir e voltar, pode até mesmo pagar facilmente. Os cientistas também têm algumas previsões sobre o fim de tudo. Ah, cara, pronto para isso? Em seus primeiros estágios, o universo era denso e compacto, então era realmente espesso. Mas depois de cerca de 400 mil anos, continuou se expandindo, o que o tornou mais transparente. Tudo isso encorajou a liberação de luz, que hoje conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, com a sigla em inglês CMB. É como se você ligasse a TV em um canal vazio e desconectasse o cabo. Aí veria pontos pretos e brancos estáticos se movendo na sua tela. Eles são algo parecido com a CMB, e também um reflexo de toda aquela energia que foi liberada durante o Big Bang. A CMB ainda está aqui. Os astrônomos podem vê-la através do telescópio de micro-ondas. A expansão nunca parou, na verdade. O universo ainda está se espalhando a cada segundo a uma velocidade inacreditável, fazendo com que todos os objetos no espaço se afastem uns dos outros o tempo todo. Como repelente, nós sabemos disso porque o Sol de outras galáxias parece mais vermelho do que deveria ser. Isso é chamado de desvio para o vermelho, e acontece quando a fonte de luz se afasta de quem a está observando. E ainda tem a gravidade. Ela atrai todos os objetos do universo uns para os outros, e é a razão pela qual os planetas continuam orbitando o Sol, ou porque nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea. É por isso que ficamos no solo, enquanto no espaço flutuaríamos, já que não há gravidade lá em cima. Com tudo isso em mente, os cientistas tiveram a ideia de que um dia o universo simplesmente tomará a direção oposta e começará a encolher, o que ficará conhecido como Grande Colapso. Se isso realmente vai acontecer, dependerá de como estará o nosso universo. Se ele estiver aberto, continuará se expandindo e nada jamais o deterá. Mas com o tempo, à medida que vai se alongando, a densidade ficará tão baixa que as galáxias não conseguirão formar novas estrelas e as existentes desaparecerão. Enquanto o espaço perder toda a luz e calor, a vida não será possível. O universo permanecerá tão frio e continuará se espalhando fracamente pela escuridão sem fim. E então, com o grande colapso ou não, bang! E tudo desaparece. Ei, que bom que temos bilhões de anos pela frente, hein? Talvez você e eu não estejamos por perto. Eu vou me aposentar. Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea.
Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a estrela polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra.
A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de Verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alferates com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga, Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo.